Salve, meus queridos irmãos, que a paz e o amor de Jesus Cristo esteja com todos nós. Vamos a mais um evangelho, desse banquete de amor alimentar nossas almas. Que Deus abençoe a todos vocês que estão me ouvindo neste dia de hoje, com muita luz e muito amor. A fé transporta montanhas. Quando veio ao encontro do povo, um homem se aproximou dele e, ajoelhando-se a seus pés, disse: Senhor, tende piedade, piedade do meu filho que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei com vocês? Até quando o suportarei? Tragam esse menino. Depois de ameaçar o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou curado. Então os discípulos se dirigiram a Jesus em particular e lhes perguntaram: Por que não pudemos expulsar esse demônio? Jesus lhe respondeu: Por causa de sua incredulidade, pois em verdade lhes digo que se tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, diriam a essa montanha: transporte daí para ali, e ela transportaria. Nada lhe seria impossível. São Mateus. No sentido próprio, é certo que a confiança em suas próprias forças torna um homem capaz de executar coisas materiais que não podem ser feitas enquanto se duvida de si. Mas aqui é unicamente no sentido moral que deve entender essas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências e a má vontade, numa palavra que se encontra nos homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho de quem trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que levam a humanidade, que levam a vencer os obstáculos nas pequenas coisas como nas grandes. A fé vacilante dá a incerteza e a excitação do que se aproveitam aqueles que temos de combater. Essa fé não procura os meios de vencer porque não acredita que possa vencer. Em outra acepção, a fé se diz da confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir o objetivo. Ela dá uma espécie de lucidez que permite ver em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de modo que aquele que possui caminha, por assim dizer, com passo firme. Num e no outro caso, ela pode levar a realizar grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Ela dá a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem certeza de chegar ao objetivo. A fé vacilante sente sua própria fraqueza. Quando é estimulada pelo interesse, se torna furibunda, em julgar suprir a força com violência. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é prova de fraqueza e dúvida de si mesmo. Deve evitar-se confundir fé com presunção. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui deposita sua confiança em Deus mais que em si próprio, porque sabe que simples instrumento da vontade de Deus, nada pode sem ele. É por isso que os bons espíritos vêm em seu auxílio. A presunção é menos fé que o orgulho, e o orgulho é sempre castigo. Seduzidos pela decepção e pelos monólogos que lhes são fingidos. O poder da fé recebe uma aplicação direta, especial na ação magnética. Por ela, o homem age sobre o fluido, agente universal, modifica suas qualidades e lhe dá um impulso, por assim dizer, irresistível. É por isso que aquele
que é um grande poder fluídico normal, cresce numa fé ardente, pois só pela vontade, dirigida para o bem, opera esses fenômenos estranhos de cura e outros que outrora passavam por prodígios, mas que não são, contudo, senão os efeitos de uma lei natural. Esse é o motivo pelo qual Jesus disse aos seus apóstolos, se não curaram é porque não tinham fé. Então, meus irmãos, o poder da fé. Como a gente leu antes no Anã, falando da fé também, né? Então, a fé transporta a montanha. Que fé maravilhosa, né? Então, meus irmãos estão aqui falando da fé. O homem procurou Jesus para curar o seu filho porque os apóstolos não conseguiram tirar o demônio. Naquele tempo, demônio, Jesus falava demônio, que não ia adiantar ele explicar para aquelas pessoas que ali era só um espírito brincalhão, um espírito do mal, que estava no corpo daquele menino, jogando ele na água e no fogo. Então, Jesus não podia falar assim claramente que aquele povo não estavam preparados para entender aquilo. Então, ele falava demônio, expulsou o demônio do corpo do menino. Mas os demônios são só espíritos de homens que viveram na terra e procuraram o caminho do mal. E tem muitos que são perversos mesmo, e com muito conhecimento, que conseguem empurrar uma pessoa debaixo de um carro, influenciar uma pessoa ao suicídio, mas para isso é preciso que a pessoa tenha tido o primeiro pensamento, porque eles também não conseguem influenciar uma pessoa que nunca pensou em fazer o mal, de fazer aquilo. Então tudo começa em nós mesmos. Então esses demônios, como Jesus falou, né, Jesus conseguiu tirar porque Jesus tinha fé no Pai, fé nele, acreditava no poder de Deus que estava dentro dele. E esse poder de Deus também está dentro de nós. Então ele falou que os apóstolos não puderam curar porque não tiveram fé. Tivesse a fé do tamanho do grão de mostarda, teriam expulsado aquele demônio. Por quê? Nós todos, seres humanos, somos seres energéticos. Em nosso corpo tem muita energia, fluidos. O fluido universal que está no plano espiritual também está no nosso corpo, né? Então, quando a gente vai dar passe em uma pessoa, a gente tem fé e tem confiança. Então, aquela energia que está no nosso corpo, com a nossa fé e com a nossa confiança, ela aumenta. E a gente consegue passar isso para aquela pessoa que está ali recebendo o passe. Se ela está com o espírito obsessor, a gente vai sentir a presença e vai encaminhar, procurar doutrinar, encaminhar aquele espírito para que ele também seja socorrido. Mas o espírito também tem que querer. E aquela pessoa que está ali sentada também tem que ter fé. Como Jesus falou, a tua fé te curou. Então, uma pessoa, quando vai numa casa espírita, ela vai com fé, com confiança de que vai receber ajuda. Aí, o médico ali também, que tem confiança em fé em si, vai conseguir ajudar aquela pessoa. Se ela está nervosa, ele vai dar um passe para acalmar aquela pessoa, tranquilizá-la. Aí, depois, vai conversar com ela para saber o que está acontecendo, o que ela precisa. E vai ajudar sim, porque a fé que transporta a montanha, a gente acreditar nessa fé. Então, a fé que transporta a montanha. Essas montanhas são a nossa credulidade, o nosso egoísmo, o nosso orgulho. É isso que precisamos tirar de dentro de nós. Essas são montanhas que nos levam a cometer erros, a fazer o mal por ignorância, por falta de conhecimento. Então, se a gente tem um defeito e aquele defeito está nos prejudicando e nos fazendo prejudicar outras pessoas, vamos transportar essa montanha com fé e confiança, pedindo a Deus, meu Deus, me ajuda a vencer esse defeito, está difícil, eu estou tentando, mas está difícil, me ajuda, meu Deus, a vencer essa montanha, aumentar a minha fé, a minha confiança, a minha sabedoria em Ti. Com certeza ele vai receber ajuda, ele vai atrair os espíritos de luzes, que quando ele estiver atentado a fazer uma coisa errada, eles vão soprar no seu ouvido, não faça isso, pensa nas consequências. E essa luta, através do dia a dia, ele vai conseguindo vencer aquela montanha, aquele defeito. Então,
uma pessoa para orar pela outra, ela tem que acreditar em Deus. Ela tem que ter fé. Que uma pessoa pode estar lá do outro lado do mundo, mas se uma pessoa que estiver rezando para aquela pessoa com fé e com confiança, ela pode estar com câncer terminal, sofrendo muito, está triste, com muita dor, com desespero. Mas se eu estou aqui rezando para ela, com fé e confiança, ela vai se acalmar, a sua dor vai aliviar. Porque se ela está passando por aquilo, Deus sabe por quê. Mas a nossa oração leva o consolo daquela pessoa a acalmar, confiar em Deus, de aliviar até a dor, conforme o merecimento de cada um, né? Porque a cruz de cada um tem que carregar. Não podemos pôr a nossa cruz nos ombros dos outros, mas podemos aliviar. Assim como Jesus, quando estava carregando a cruz, aquele irmão que foi lá e ajudou a carregar a sua cruz. Mesmo estando longe, uma pessoa no outro país, a gente pode ajudar através da oração. Rezar para a paz no mundo, rezar para aqueles que estão fazendo a guerra, rezar para aqueles que estão passando por sofrimentos, por aflições naquele momento. Então, quando concentramos na nossa fé, na nossa confiança em Jesus, ao fazer essa oração, nosso corpo vai enchendo de energia, conforme aquilo que a gente quer passar para a pessoa. Calma, tranquilidade, fé e esperança. Por quê? Para a gente rezar assim com essa fé, é porque a gente já derrubou aquela montanha do orgulho e do egoísmo e saber que Deus está dentro de nós e que Ele nos deu esse poder de orarmos pelos nossos irmãos e orarmos pelo nós mesmos e levar ajuda e a cura conforme o merecimento daquela pessoa e conforme a fé daquele que pediu. Então, se todos orarmos para a paz no mundo, levando essa oração também à ação de ajudar, de estender a mão, nós vamos tornar o nosso mundo muito melhor. Então, uma pessoa quando vai tomar passe numa casa espírita, se ela vai lá só por curiosidade, está com problema, mas vai lá só por curiosidade, não acredita muito. Então, quando o guia está ali junto com o médico que vai aplicar o passe, que é a minha energia e a energia dos espíritos de luz juntos, você vai aplicar um passe naquela pessoa, porque aquela pessoa está brincando, está ali só por curiosidade, tirando o lugar a vez do outro. A energia que a gente passa através da mão, através dos espíritos de luz, vai bater nela e vai voltar para a gente. Porque a incredulidade dela é tanta, e ela foi só por curiosidade, que ela cria um escudo ali. Então, a energia que vai, não vai nela, volta para o médium. Então, aquela pessoa vai sair de lá e falar assim, não senti nada de diferente. Mas porque foi brincando, foi por curiosidade. Porque quando a pessoa vai com fé e com confiança, ela fala, nossa, estou sentindo tão calma agora, parece que você tirou um peso das minhas costas. E ela vai melhorando a cada dia com a fé, fazendo o tratamento espiritual que precisa. Mas tem muitos que vão e às vezes precisa voltar e não volta porque melhorou, acha que não precisa voltar de novo, né? E muitos porque a minha religião não permite, minha religião não permite ir num centro espírita. Mas aquele que já tem o conhecimento continua voltando. Porque o espiritismo abre, tira essa tela de nossos olhos e nos faz acreditar mais ainda no poder de Deus em nossa vida, no poder de Jesus em nossa vida. Quando estamos sofrendo, Deus está junto de nós, nos carregando no colo, se temos fé, se temos confiança. Então, vamos tirar essas montanhas de nossa vida, tendo fé e confiança, porque a pessoa não precisa ser espírita para dar um passo na pessoa. Ela pode ser católica, evangélica. Se ela faz uma oração com fé e confiança sobre uma pessoa, ela está mandando energia. Ela está ajudando aquela pessoa. Então, como diz os irmãos, quem tem fé em Deus e na reencarnação, na morte de uma outra pessoa querida, não se desespera, confia que vai revê-la no futuro, né? Então, meus irmãos, quando a gente tem fé em Deus, a gente sabe que tudo tem a hora certa. Às vezes a gente fala assim, eu queria isso para ontem, para hoje, mas Deus não me ajuda, tá difícil. Ele quer aquilo naquela hora. Só que a hora
é de Deus. A hora é de Deus. Tudo acontece no tempo de Deus. Então, se a gente está assim, reclamando, Deus não me ajuda, eu estou pedindo e Deus me ajuda, é porque a fé dele está fraca. Ele fica reclamando. Então, é na hora de Deus. Jesus falou que aquilo que ele fazia, que era curar os cegos, os doentes, os enfermos, que nós poderíamos fazer muito mais ainda, se tivermos fé, se tivermos confiança. O poder da fé, que recebe uma aplicação direta e especial na ação magnética. Como nós temos energia, temos o magnetismo que faz a diferença. Por ela, o homem age sobre o fluido, agente universal, modifica suas qualidades e lhe dá um impulso, por assim dizer, irresistível. É por isso que aquele que é um grande poder fluídico normal acresce uma fé ardente. Pode, só pela sua vontade dirigida para o bem, operar esses fenômenos estranhos de cura e outros que outrora passavam por prodígios, mas que não são, contudo, senão o efeito de uma lei natural. Esse é o motivo pela qual Jesus disse aos apóstolos: se não curar é porque não tiveram fé. Então, quando temos confiança, digamos que eu estou procurando um emprego, está difícil, o tempo está difícil de arrumar emprego, né? No momento as coisas estão assim. Mas se eu tenho fé em Deus e estou desempregado, eu vou confiar, vou fazer minha parte, eu vou pedir: Deus, me ajuda a arrumar um emprego, eu tenho a minha família, estou passando por dificuldade, tenho que pagar aluguel, tenho que comprar comida, tenho que comprar remédio, está difícil, meu Deus, eu não tenho emprego, me ajuda, meu Deus. Aí ele continua rezando, rezando. Aí, se ele tem fé, ele vai saber que na hora certa Deus vai ajudar ele e ele vai conseguir aquele emprego, porque ele está fazendo a parte dele. Ele está procurando, batendo de porta em porta, procurando emprego. De repente, aquela família, naquele momento, estava precisando passar por aquelas dificuldades para aprender a dar valor no pão de cada dia. Um marido que trabalha fora, chega em casa cansado, ele aprender a chegar em casa, valorizar a esposa, valorizar a família. Então, aquele momento de dificuldade ali é para fazer aquela família crescer. Então, se aquele homem tem fé e tem confiança, ele vai buscar e na hora certa Deus vai dar a ele um bom emprego. Aí o que ele vai falar? Graças a Deus, eu consegui um bom emprego. Vou levar comida para minha casa, vou pagar o meu aluguel. Graças a Deus, esse momento difícil passou, que agora eu tenho trabalho. Então, isso é ter fé, é ter confiança, porque tudo que nos acontece era para o nosso crescimento moral e espiritual. Desculpa, meus irmãos, que com o remédio que eu estou tomando, minha boca fica seca. Então, vamos pedir a Deus que tire de nós essas montanhas que está dentro de nós, que nos impede a crescer como ser humano, né? Então, quando a gente pede uma coisa a Deus, quando a gente confia assim, eu quero isso e eu tenho fé que vai acontecer, aí outra pessoa chega e você tá difícil, olha só o que você faz na sua vida, como é que você vai conseguir isso no futuro? A pessoa fala: eu tenho fé em Deus que eu vou conseguir. Eu estou fazendo a minha parte, eu estou trabalhando, estou planejando, estou fazendo isso, porque eu tenho certeza que Deus vai me ajudar a realizar esse sonho. E a pessoa ela vai vencendo as montanhas, ela vai vencendo as dificuldades, vai se ampliando, vai se fortalecendo, vai se preparando emocionalmente, espiritualmente, para aquele momento que ela tanto deseja. Graças a Deus, tudo aquilo que eu desejei na minha vida eu consegui. Tudo aquilo que eu planejei eu consegui. Então, vamos confiar em Deus. Vamos ter fé naquilo que nós planejamos. Vamos orar mais, que quando a gente ora, está em comunhão com Deus, a nossa fé aumenta. Estar sempre em comunhão com Deus é sinal que a gente tem fé. Não é rezar só naquele momento de dificuldade, não. Os momentos de alegria, saber ser grato à vida, pelo pão de cada dia, pela família, pelas pessoas que estão ao nosso lado. Se nós temos ao nosso lado pessoas difíceis, que a gente fala: que carga que Deus pôs nas minhas costas. Não é a gente mesmo que atraiu, a gente mesmo que pediu.
Então vamos confiar que tudo tem um porquê. Se nós temos uma pessoa difícil na nossa vida, é para a gente aprender a ter calma, paciência, porque assim como precisamos ter paciência com os outros, tem muita gente que nos tolera, nos aguenta com os nossos defeitos. Não somos perfeitos. Então, como vamos querer que os nossos irmãos sejam perfeitos? Vamos confiar, vamos esperar, né? E vamos carregar nossa cruz com fé e com confiança, porque nada acontece sem que Deus permita. Deus põe do nosso lado as pessoas com quem nós precisamos conviver, sejam boas ou sejam pessoas difíceis, faz parte do aprendizado. Então, em vez de nós ficarmos reclamando, vamos ver o lado bom de ter aquela pessoa ao nosso lado, refletir. O que a vida está querendo me ensinar, colocando uma pessoa do meu lado, uma pessoa tão difícil. De repente, estou precisando ter mais paciência, ser mais tolerante. E se eu não tiver uma pessoa assim no meu caminho, como é que eu vou aprender isso? A ser mais paciente, mais tolerante. A gente precisa ter paciência com aquela pessoa, compreensão e pedir a Deus sabedoria para lidar com aquelas pessoas. Assim como muitas pessoas têm que lidar conosco e não acha a vida da gente um entrovo na vida delas, né? Um obstáculo que elas também têm que vencer e tolerar. Então, se a gente tem fé e tem confiança, vamos orar por aqueles que nos perseguem, por aquelas pessoas que estão do nosso lado, porque é uma pessoa difícil. Vamos pedir a Deus para tirar essa montanha de dentro de nós, que é a impaciência. Precisamos ter paciência conosco mesmo, para nos suportarmos nós mesmos com os nossos defeitos. Nós temos que aprender a nos suportar, a nos perdoar, porque nós também temos muito defeito que a gente precisa vencer. E só com essa fé, com essa confiança em Deus, que transporta a montanha, é que a gente vai conseguir vencer o nosso orgulho, o nosso egoísmo, sabermos ser mais humildes. Sabemos ser mais humildes. Então, o orgulho e o egoísmo, ele anda de mão dadas. E com isso a pessoa comete muito erro. Porque esse orgulho, esse egoísmo, é uma montanha imensa que o ser humano tem dentro de si, que faz ela cometer muitos erros. Erros gravíssimos. Então, vamos pedir a Deus que nos ajude a ser mais humildes, mais compreensivos, mais benevolentes. Então, o poder da fé que tira essas montanhas de dentro de nós. O poder da fé nos faz confiar, de ter fé no futuro. De quando perdemos entes queridos, quando ele volta pela espiritualidade, nós praticamente não o perdemos. Ele voltou para a casa do Pai. Então vamos ter confiança que um dia nós vamos encontrar. A gente acha que perdeu, mas a gente não perdeu. Porque cada um tem um tempo para ficar aqui. Às vezes o filho vai antes da gente. É porque ele já venceu aquele tempo, ele precisava voltar. Um dia ele volta de novo, junto com a gente, quem sabe, sendo filho, sendo um irmão que vai ter uma vida longa. Então, meus irmãos, o Evangelho de Jesus, é esse Evangelho que a gente deve procurar nos momentos difíceis, no momento de dor, porque no Evangelho de Jesus a gente encontra a consolação, a gente encontra o remédio que a gente precisa, que nos fortalece. Através da oração nos fortalecemos. Então vamos orar mais, vamos vigiar nossos pensamentos e os nossos sentimentos, porque os nossos pensamentos negativos só nos faz sofrer mais, mas o pensamento positivo de confiança é sinal de que a gente confia em Deus, que a gente confia no futuro, que a gente confia na sabedoria de Deus que rege as nossas vidas. Então vamos transportar essas montanhas do orgulho, do egoísmo. Vamos ter mais fé, mais humildade, porque o orgulho, o egoísmo vai levar aquela pessoa um dia no futuro ao sofrimento, à queda. Aí ela vai aprender a ter mais humildade. Então nada acontece por acaso. Se nós estamos aqui numa vida simples e humilde, porque talvez um dia nós tenhamos sido muito orgulhosos e egoístas, a vida veio nos ensinar a ter uma vida mais humilde, mais complicada, para a gente aprender a ter humildade. Porque tem muita gente que às vezes está numa vida simples, mas tem muito orgulho dentro dele ainda. E às vezes uma pessoa, digamos, que é rica, que tem o poder, digamos, como se diz, né? Eu tenho o poder na mão, do dinheiro, da facilidade.
Às vezes uma pessoa muito rica é muito mais simples e humilde do que aquele pobre que está pedindo esmola. Porque às vezes ele está pedindo, mas com raiva, com ódio, pedindo porque precisa. Então ele não está aprendendo a lição. Cada um está no lugar que precisa. Cada um está no país que precisa, na cidade que precisa viver, para aprender a ter humildade. Então não é só o pobre que tem humildade, simplicidade, não. Tem muito rico que tem dinheiro, mas que é simples, que é humilde. Não joga sua riqueza na cara dos outros, não fica se... como é que fala, gente? Não fica assim, querendo mostrar que tem poder, eu tenho dinheiro, eu tenho poder, não. Ele simplesmente age, pratica caridade escondida, sem que as pessoas sabem. É uma pessoa que sabe que tem gente passando dificuldade, ajuda as escondidas, sem que ninguém sabe. Assim como Jesus falou, o que a mão esquerda não sabe o que a direita fez. Então, nem sempre ser pobre não quer dizer que a pessoa é humilde. Somos humildes quando aceitamos aquela situação, sem raiva, sem rancor, de que a vida está nos ensinando. Tem até uma história de um padre que via sempre um homem que dormia na rua com... tinha aquele negócio que ele punha assim no chão para dormir, né? Que servia para ele dormir ali na rua, pedindo esmola. O padre um dia ficou com tanta dor dele que convidou ele para ir morar com ele. Aí o homem ficou todo satisfeito, porque quando o padre estava comendo, ele via aquele mendigo na rua pedindo esmola, e o mendigo via através da janela ele lá comendo, né, com fartura. Então, o mendigo foi todo feliz para lá, que agora ele ia ter comida, ia ter um teto, né? O padre deu roupa, deu comida, tomou banho, a boa alimentação. Aí ele ficava ali na janela, olhando para a rua, tempo passando. Aí um dia ele foi lá, pegou as roupas dele, as coisas dele, e falou com o padre: obrigado por o senhor ter me ajudado, mas é lá que é o meu lugar. Então, quando a gente sente isso, que a gente está no lugar certo, que a gente às vezes precisa aceitar as coisas, é porque sabe que tem que passar por aqui. Então, mesmo ele tendo riqueza não, tendo teto e comida, ali ele não estava feliz. Lá onde ele estava pedindo esmola, dormindo na rua, ele estava mais feliz. Então ele estava experimentando o lado bom e o lado ruim. Mas para ele aquilo que era ruim era o remédio que ele precisava para evoluir. O remédio amargo que ele precisava tomar para curar a alma dele que estava doente. Porque ali na rua, pedindo esmola e vendo na rua, ele estava curando o orgulho dele, aprendendo a ser humilde e aceitar sem raiva, sem ódio, aquilo que a vida apresentou para ele. Então, nem sempre as pessoas que têm dinheiro e muita comida, muita fartura estão felizes. A dor chega para todo mundo, não importa se é pobre, não importa ser rico. O importante é ter fé e confiança em Deus. Não importa em que lado da vida a gente esteja, né? Então, quando a gente tem fé, a gente espera e confia que Deus está reservando coisas boas para nós. Se nós estamos aqui no planeta Terra, é porque aqui precisamos estar. Quando fizermos por merecer, vamos para um planeta mais evoluído. Então, vamos hoje semear a semente do amor, vamos lutar contra nós mesmos, porque o verdadeiro inimigo nosso somos nós mesmos. Quando tomamos atitudes erradas, sofremos. Então, vamos tirar essa montanha do orgulho e do egoísmo, porque ela traz muita dor e sofrimento. E vamos dar graças a Deus pelo que temos, valorizar o que temos, a nossa família, a nossa casa, os amigos. Vamos ter fé em Deus e transportar essa montanha do orgulho e do egoísmo para um dia o nosso mundo ser um lugar melhor. Porque se existe guerra, é porque o orgulho e o egoísmo está no coração daqueles que estão administrando seu país, levando dor e sofrimento aos outros. Então é o orgulho e egoísmo que leva à guerra, que leva à dor, que leva ao sofrimento. Então, o ser humano tem que transportar muita coisa assim de dentro dele para que o nosso planeta seja um lugar de paz e de luz. Isso depende de cada um de nós. Então, vamos transportar essas montanhas, vamos ter fé em Deus, que amanhã vai ser um dia muito melhor. E vamos seguir em frente,
que Deus está cuidando de nós. Jesus está no leme de nossa vida, daquele que coloca Jesus no seu caminho. Então eu digo, Jesus está no leme da minha vida. Eu quero fazer aquilo que Ele me pediu para me fazer. Então eu vou em frente, com fé e confiança. Tem obstáculo? Tem. Tem dificuldades? Tem. Mas a gente vence com fé e com confiança. Fiquem na paz de Jesus. Doce Mãe Maria, querida Mãe de meu Jesus e nossa querida Mãe, obrigado pelo vosso amor, Mãe querida. Derrama sobre nós os vossos eflúvios de amor, de paz e de luz. Nos ajuda, Mãe querida, a vencer os obstáculos de nossas vidas, essas montanhas de orgulho, de egoísmo, de poder e de ódio. Ajuda a nos libertarmos de nós mesmos, que possamos nos amar mais, ser nossos amigos verdadeiros, pensando só nas coisas boas, para atrairmos coisas boas para a nossa vida. Ajuda-nos, Mãe, a carregar nossa cruz no dia a dia, derramando vossos eflúvios sobre nós e sobre toda a humanidade que está sofrendo, passando fome, passando frio, sobre os nossos irmãos que estão lá nos países, que está tendo guerra, que está tendo chuva, que está tendo frio, que está faltando pão de cada dia. Derrama, Mãe querida, vossos eflúvios sobre os nossos irmãos que estão morando na rua, com fome, com frio, sofrendo bullying, sofrendo agressões. Tenha de misericórdia, minha Mãe. Derrama sobre todos esses irmãos que estão doentes do corpo e da alma, assim como eu também estou doente do corpo e da alma, e preciso do vosso amor, de vossa graça, dos vossos eflúvios, que traz paz, que traz consolo e fortalece a nossa fé. Derrama, Mãe querida, sobre os nossos irmãos no Rio Grande do Sul, a vossa luz, a vossa paz, o vosso amor. Que assim seja. Obrigado, Mãe querida, pelo seu Filho Jesus. Obrigado pelo vosso grande amor, Mãe Maria, que está junto de todos os seus filhos na terra. Que assim seja. Amém. Que a paz e o amor de Jesus Cristo esteja com todos nós. Que a nossa doce Mãe Maria derrame sobre todos aqueles que estão me ouvindo seus eflúvios de paz, de amor, de luz, de fé e de esperança. Fiquem na paz de Jesus, que assim seja. Graças a Deus.